Vamos de eleições municipais? Bora falar um pouquinho disso? Tem uma pesquisa Datafolha, a gente adora pesquisa, poder trazer para vocês alguns retratos, algumas informações de parcelas da sociedade. Foi divulgada agora de manhã. É sobre a corrida pela prefeitura na cidade de São Paulo e mostra um empate técnico entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Bora dar uma olhada então? A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vejamos aí o que está acontecendo. Quando a gente bate o olho, dá para ver, com alguma obviedade, que Boulos aparece na frente, é verdade. Só que quando a gente fala de margem de erro, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, levando em conta essa margem, Nunes poderia estar com 31 e Boulos poderia estar com 28, ou seja, empatados. Boulos aparece então com 30% das intenções de votos, Ricardo Nunes com 29%, o empate técnico dentro dessa margem. A Tabata também aparece, porém bastante abaixo, em 8%. Em seguida vem Marina Helena com 7%, ou seja, também um empatezinho ali entre Tabata e Marina Helena, seguindo as mesmas regras do empate técnico de Boulos e Nunes. Na sequência aparece o Kim Kataguiri, do União Brasil, com 4%. O Altino, do PSTU, com 2% das intenções de votos. E aí, você vê que esse grupo do Kim e do Altino é menor ainda do que a quantidade de pessoas que não sabem, porque somaram 6% dessas intenções de voto. A gente tem já uma próxima tela? Vamos olhar, no cenário da pesquisa, o segundo cenário da pesquisa, Kim Kataguiri, do União Brasil, está fora da disputa. E aí, como é que ficaria? Tirando o Kim, como é que ficariam esses dados? Aí vejamos, para Nunes e Boulos, permanecem empatados, porém, o Nunes, acima, com 30% dos votos. Eles fazem a exata mudança, porque o número é o mesmo, só inverte ali o nome dos candidatos. E a Tabata Amaral, 9%, ela já aparece. Marina Helena aparece com 7% e Altino com 1%. Branco e nulo, ou não sabem, aparecem com 16%. Aliás, perdão, eu falei não sabem errado, tá? Branco, nulo ou nenhum, 16%. E não sabem, 7%. O Datafolha traçou também um cenário em que Kim Kataguiri e Tabata Amaral estão fora da disputa. Por que eles fazem isso? Na ausência desses candidatos, para onde iriam esses votos? Vamos ver então como é que fica? Olha lá, e aí já inverte. Você sobe os votos para Boulos, mas igualmente para Nunes. Os dois aparecendo com 33% dos votos. Marina Helena acaba subindo um cadinho também, ou seja, a gente tem ali alguém que votaria em Tabata, eventualmente partindo, aliás, ou também Kim, porque Kim e Tabata não aparecem nessa pesquisa, já acaba recheando um pouquinho mais o potinho de Marina Helena e muito mais de Boulos e Nunes. E aí, branco, nulo ou nenhum, 17%. Informações técnicas aqui da pesquisa para a gente poder ouvir as nossas analistas. O Datafolha ouviu 1.090 eleitores entre os dias 7 e 8 de março. A margem de erro eu já citei para vocês, antes de começar as pesquisas, te contando então que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ouvi-las então. Juliana Lopes, deixa eu começar contigo. Pois é, e eu fiz a interpretação da imagem toda das pesquisas, falando em 2 pontos, A oscilação, na verdade, é mais até, é 3 pontos, ou seja, o que deixa ainda mais acirrado esse cenário, E de dúvida. Um empate técnico, mas é importante a gente ressaltar, Elisa, que agora, nesse momento em que essas pesquisas estão sendo divulgadas, é que a gente já tem um cenário ali de maior confirmação desses, de quem vai disputar realmente as eleições municipais, porque até alguns meses, ainda que eles se colocassem nessa disputa, isso não estava chancelado ali pelos partidos. Então, é a partir de agora que esses candidatos vão se debruçar sobre essas pesquisas que vão surgindo para entender as estratégias de campanha. No caso de Boulos, a gente tem aí também uma pesquisa que mostra uma ampliação da rejeição à figura de Guilherme Boulos, que é um ponto que é muito interessante nessa disputa eleitoral, que a gente vai observar bem. Até por isso vem Marta Suplicy, ela foi escolhida ali como vice nessa chapa para tentar reduzir essa rejeição. Então já havia um entendimento ali da campanha de Boulos que ele teria um campo melhor, pensando que o bolsonarismo tinha
diminuído, né? Pensando ali nos números das eleições de 2022 aqui em São Paulo. Mas há um entendimento agora de que é preciso trabalhar essa rejeição. E é preciso entender também como isso vai ser feito com a figura ali de Marta Suplicy, que a gente já contava há alguns meses, é uma figura que vai mais para a periferia, que tem ali o local, né, de atuação que é um pouco diferente do de Boulos, mas agora os dois precisam encontrar um caminho para lidar com essa rejeição diante de Ricardo Nunes, que tem a máquina na mão e tem um apoio muito considerável ali do bolsonarismo. E outro ponto que chama a atenção nessa pesquisa é essa questão de nacionalizar, né, a disputa eleitoral. Está muito claro aí que aqui em São Paulo a gente vai ter uma disputa de quem é ligado a Lula e de quem é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Débora, como é que fica a questão dos vices? Porque você tem Marta Suplicy já mais bem preparado esse terreno com Boulos. Entretanto, do lado de Nunes, você não tem ainda uma figura que esteja ali, né, tão pujante, já aparecendo na imprensa. Isso prejudica, de certa maneira, essa pré-campanha de Nunes? Olha, precisa ter o tempo certo, né, Elisa, para que as alianças aconteçam. Ainda está teoricamente cedo, mas o que essas pesquisas nos mostram é que o cenário, justamente por estar cedo e muita indefinição, está totalmente aberto. Olha só, a gente viu que entre indecisos, né, não sabe ou não respondeu, brancos nulos, enfim, você tem aí ao menos 20% do eleitorado, dos entrevistados pela pesquisa, que ainda não sabem, né, não escolheram. E 20% é muita coisa, especialmente porque não sabemos se todos esses possíveis candidatos vão realmente chegar até a oficializar suas candidaturas, então você pode ainda ter mais migração de votos. E tem também, por exemplo, a definição de vice pode ajudar no processo de escolha, no processo de convencimento. Então, como você disse, Marta Suplicy já está praticamente definida, né? Praticamente oficializada aí nessa, pelo menos publicamente, nessa aliança para ser vice de Boulos, e também uma estratégia das campanhas, da de Boulos especificamente, é o seguinte: ele está ali tecnicamente empatado com Ricardo Nunes, porém, lembrar o que Marta fez ou contar para quem ainda não se lembra de quem foi a prefeita Marta Suplicy pelo PT, o que ela fez por São Paulo, especialmente na periferia, na área da saúde, na área social. Então, são detalhes que eles já vão começar a trazer à tona essa importância de Marta, e a candidatura de Ricardo Nunes, que ainda não decidiu o seu vice, sai um pouco atrasada, né? Mas eu acho que é uma questão que não deve demorar tanto, até porque Bolsonaro já dá um ultimato também. Porque vai querer saber se está ou não na campanha, se vai poder influenciar ou não nessa disputa. Ou seja, se Nunes vai querer ou não o apoio dele e, consequentemente, em troca, a influência. Pois é, e isso deve acontecer o quanto antes, né? Porque se a gente considerar a apuração que a Juliana trouxe para a gente hoje cedo, de que nesta semana Bolsonaro fica mais focado no Rio de Janeiro, eleição municipal e tudo mais. Ou seja, já temos ali um movimento dessa base bolsonarista, um movimento focado nas eleições municipais. E estamos falando da cidade de São Paulo, né, minha gente? Esse coração econômico do nosso país, lógico que não vai ser secundarizado, isso deve acontecer o quanto antes. Basília, eu quero até pedir a tela de número 3, que a gente expôs ali o cenário maravilhoso. Olha ali, Natan já colocou na tela. A quantidade de branco, nulo e nenhum, que até foi citado agora pela Débora, é muito grande quando a gente tira o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral de Sena, quase 20%. Se considerar a margem de erro de 3 pontos, chega ali a 20%. Até que aumenta um pouquinho mais o de Boulos e Nunes. Porém, o número que mais dá diferença é essa galera que, assim, ou vota branco ou vota nulo, né? Então, isso é mais difícil. Tudo bem, estamos há bastante tempo ainda da eleição municipal, mas já representa algo, né, para os marqueteiros de campanha.
Com certeza. É uma pesquisa que traz boas notícias para a campanha, pré-campanha do deputado federal Guilherme Boulos, né, nessa competição pela Prefeitura de São Paulo, e vários alertas para Ricardo Nunes. Eles estão empatados, sendo um o candidato de oposição e o outro o candidato da situação, que tem a máquina pública na mão. Então, apesar de anúncios, dele ter a iniciativa política, como chamam, de poder dar declarações, falar de São Paulo, estar sempre no destaque da notícia por ser o prefeito da capital, nem mesmo assim ele conseguiu aparecer à frente do candidato de oposição. Tem um outro dado que me chama a atenção, trata da pesquisa espontânea, quando as pessoas são perguntadas em quem votar, sem serem apresentadas a uma prévia, a candidatos já pré-selecionados pela pesquisa. Então, quem você vai votar? 14% das pessoas responderam Boulos e 8% responderam Nunes. Então, este primeiro ponto de análise é uma pesquisa que dá bons indicativos, boas respostas aí, boas notícias para Guilherme Boulos, do PSOL, e deixa a situação mais complicada para quem é o candidato que está hoje na prefeitura, o Ricardo Nunes. Eu falei agora há pouco com o Fábio Weingarten, que tem ajudado nessa interlocução entre Bolsonaro e Nunes, né? Ele tem pensado nessa candidatura do prefeito no seu projeto de reeleição. Ele afirma que os números não causaram surpresa aos articuladores desta campanha de Boulos e que eles apostam muito na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, sem pecar pelo óbvio, eles entendem que até a eleição, outubro, nas palavras de Weingarten, o governo Lula seguirá derretendo rapidamente na cidade de São Paulo e que isso poderá custar votos para Guilherme Boulos e, na mesma proporção, ele acredita que é Bolsonaro que servirá de fermento para a candidatura de Ricardo Nunes. Então, as pesquisas não perguntam sobre Lula e Bolsonaro, as pesquisas falam de Boulos e Nunes. Hoje, do jeito que está, Boulos sozinho empata com Nunes, que está com a máquina pública na mão. Apesar disso, ele não consegue se destacar na pesquisa, muito menos quando há uma aferição espontânea. Povo de São Paulo, em quem você quer votar? As pessoas respondem primeiro Boulos e em segundo lugar fica o Ricardo Nunes. Mas até outubro há uma expectativa de articuladores da campanha de Nunes de que Lula vai tirar alguns votos de Boulos e Bolsonaro será o fermento de Nunes. Bom, quem tem a máquina pública em mãos, né, pessoal, não tem jeito, tem uma ferramenta diferente. O que tem de obra de recapeamento de via espalhadas pelo Brasil é uma loucura. Imagino que em Brasília deve ter bastante, aqui em São Paulo está cheio também. E isso diz respeito muito também ao nosso baixo conhecimento político. Será que a gente mergulha para saber o que os prefeitos estão fazendo? Ou a gente realmente só presta atenção quando tem uma obra? Ah, mas tirou o buraco da rua, vou votar nele então. Será que não é a gente também que está precisando de um olhar crítico maior, né? Porque os políticos aproveitam e surfam nisso. Está cheio de obra espalhada pelo Brasil.